Você já teve um sonho tão real, tão intenso, que ao acordar sentiu que aquilo não era apenas fruto da sua imaginação. Já despertou com o coração inquieto, como se tivesse recebido uma mensagem que você ainda não compreendeu totalmente, mas que continua ecoando dentro de você, como um sussurro que não te deixa em paz. E se eu te dissesse que Deus pode estar tentando falar com você, justamente através dos seus sonhos? Que esses momentos silenciosos, quando tudo parece calmo e o mundo adormece, podem ser uma porta secreta pela qual o céu se comunica com a terra? E se eu te dissesse que há uma sabedoria antiga, esquecida por muitos, mas que ainda hoje continua viva, a sabedoria de discernir os sinais divinos que chegam enquanto dormimos? O que você verá nos próximos minutos não é uma simples explicação. É uma jornada profunda em direção a um conhecimento espiritual que pode mudar para sempre a forma como você encara seus sonhos. Existe um segredo oculto, um poder que poucos conhecem, e que pode revelar respostas para orações que você nem sabia que havia feito. Talvez você esteja pedindo uma direção, uma confirmação, ou simplesmente uma prova de que Deus não se esqueceu de você. E o que este vídeo vai te mostrar é que essa resposta pode estar escondida onde você menos espera, no silêncio da noite, nas imagens que surgem no escuro, nas palavras que você escuta em seus sonhos, mas que jamais conseguiria inventar sozinho. Vamos refletir juntos. E se os sonhos não forem apenas invenções do inconsciente? E se forem revelações espirituais, palavras divinas codificadas em imagens, situações e símbolos que o Espírito Santo utiliza para guiar, corrigir, consolar e alertar? Durante séculos, homens e mulheres de fé ouviram a voz de Deus em sonhos. José, o filho de Jacó, interpretava sonhos e salvou uma nação. José, o esposo de Maria, foi alertado por um anjo em sonho para proteger Jesus. E hoje, e você? Está pronto para descobrir se Deus está falando com você também? Neste vídeo, você aprenderá a identificar os principais sinais de que Deus está se comunicando com você através dos sonhos. Vai descobrir como interpretar corretamente essas mensagens, como discernir o que vem do Espírito Santo e o que não vem, e como aplicar essas revelações na sua vida prática, para encontrar paz, direção e respostas que você tanto precisa. Mas antes de começarmos, escreva nos comentários esta frase curta: meus sonhos pertencem a Deus. Sim, escreva isso agora. Porque esse gesto simples é mais do que uma frase, é um compromisso espiritual. É como dizer: Senhor, eu estou ouvindo. Fala comigo. E aproveita para curtir este vídeo. Isso faz toda a diferença. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que este conteúdo é importante e começa a entregá-lo para mais pessoas. Pessoas que, assim como você, estão buscando ouvir a voz de Deus. E quando você se inscreve no canal, você se torna parte ativa de uma missão divina: espalhar a palavra e o consolo de Deus para quem não tem mais onde buscar apoio. Muitos dos nossos irmãos e irmãs não têm uma igreja por perto, não tem quem os ouça. E para eles, este canal é um verdadeiro refúgio espiritual. Você pode ser a ponte entre esse vídeo e alguém que precisa desesperadamente de uma resposta. Comente agora: paz em Cristo. E saiba que, ao fazer isso, você está semeando fé, esperança e direção na vida de alguém. A sua participação é semente viva. Ah, e um aviso especial: o penúltimo ensinamento deste vídeo pode conter a chave que vai desbloquear uma bênção específica na sua vida. Pode ser exatamente aquilo que você estava esperando entender há muito tempo. Então fique até o final. Desligue as distrações. Respire fundo. E prepare-se. Vamos começar agora o nosso estudo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração através de cada palavra. Um José do Egito, quando os sonhos se tornam profecias. Imagine um jovem que recebe sonhos tão intensos que causam desconforto em sua própria família. Ele é ridicularizado, acusado de ser arrogante e é rejeitado por aqueles que deveriam protegê-lo. No entanto, esses sonhos não eram fruto de vaidade ou invenção, eram visões dadas por Deus, revelações que antecipavam um destino grandioso e um propósito divino que ainda estava por se cumprir. Esse jovem era José, filho de Jacó, e seus sonhos mudaram o curso da história. No livro do Gênesis, capítulo 37, encontramos José contando aos seus irmãos que sonhou com feixes de trigo no campo. Os feixes dos irmãos se inclinavam diante do seu. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aquilo soou como presunção, mas era, na verdade, um anúncio profético. Deus estava revelando, ainda que de forma simbólica, o que aconteceria no futuro. O que José não sabia era que,
Antes da exaltação, haveria humilhação. Antes da realização do sonho, viria o vale da traição. Esse relato nos ensina algo fundamental. Os sonhos que vêm de Deus nem sempre trazem consolo imediato. Às vezes, eles nos colocam em movimento, nos preparam para provações, e nos chamam a confiar mesmo quando tudo parece contradizer a promessa. José foi vendido pelos irmãos, caluniado no Egito, lançado na prisão, esquecido pelos homens. Mas não foi esquecido por Deus. Aquele que envia o sonho também governa os caminhos que conduzem à sua realização. Quantas vezes você já teve um sonho marcante, que parecia indicar um futuro diferente, um propósito mais alto, uma direção que não combina com a sua realidade atual? Talvez você tenha acordado com a sensação de que há algo maior reservado para você, mas, ao olhar ao redor, só vê portas fechadas, rejeições ou silêncio. José passou anos sem entender por que os sonhos pareciam tão distantes. Mas foi justamente nas fases mais obscuras que Deus estava escrevendo os bastidores do seu destino. Quando Deus fala por meio dos sonhos, Ele não está apenas revelando o que vai acontecer, mas está formando em nós a fé necessária para suportar o processo. O sonho pode ser a semente, mas o tempo e as provas são o solo onde essa semente é testada. E quando tudo parece perdido, Deus mostra que não esqueceu o que plantou em seu coração. A história de José nos ensina que os sonhos espirituais podem ser promessas divinas camufladas em imagens que ainda não compreendemos. Eles exigem fé, discernimento e paciência. Mas se vem de Deus, nada poderá impedir que se cumpram. Talvez você esteja vivendo um momento de cova, como José viveu. Talvez você se sinta esquecido, preso em situações que não entende. Mas se Deus te deu um sonho, Ele também te dará o tempo certo da revelação. Por isso, não despreze os sonhos que tocam o seu coração. Ore por eles, anote-os, reflita sobre eles. E, sobretudo, permaneça firme na fé. Porque o mesmo Deus que deu o sonho a José é o Deus que, no tempo certo, o tirou da prisão e o colocou diante de Faraó. Deus não muda. Ele continua falando. E se Ele está te mostrando algo enquanto você dorme, é porque quer te preparar para algo que ainda está por vir. Você já teve um sonho que parecia uma promessa, algo que indicava um chamado, um ministério, uma direção de vida. Talvez ainda esteja esperando ver o cumprimento disso. Não perca a esperança. O Deus que revela, também realiza. E Ele está te ensinando a confiar até que a visão se cumpra. 2. O sonho de Salomão. Quando Deus responde durante o sono. Existe um momento nas Escrituras que nos revela uma verdade surpreendente. Deus pode escolher falar diretamente ao nosso coração enquanto dormimos, e não apenas para nos alertar ou consolar, mas para nos perguntar algo, nos oferecer algo, e nos dar aquilo que nem sabíamos que podíamos pedir com tanta clareza. Esse momento acontece na vida de Salomão, ainda jovem, recém-assumido como rei, diante da imensa responsabilidade de governar o povo de Israel. No primeiro livro dos Reis, capítulo 3, lemos que Salomão foi até Gibeão para oferecer sacrifícios. Ali, em um momento de adoração e entrega, adormeceu. E foi durante esse sono que Deus apareceu em sonho e lhe disse: "Pede o que queres que eu te dê." Imagine isso, Deus, o Criador de tudo, interrompendo o sono de um homem para oferecer uma oportunidade única, um diálogo sagrado, um momento de escolha profunda. Salomão poderia ter pedido riquezas, fama, vitórias militares. Mas o que ele pediu foi sabedoria, um coração sábio e compreensivo para governar o povo de Deus. E é exatamente aí que a beleza desse sonho se revela. Não foi só um presente divino, foi uma resposta que brotou da sinceridade de um coração que sabia do seu limite e reconhecia sua dependência do Senhor. Deus se agradou tanto daquele pedido que, além da sabedoria, concedeu a Salomão tudo aquilo que ele nem sequer havia solicitado. Esse episódio nos ensina algo poderoso. Durante o sono, quando o corpo descansa e a alma se aquieta, Deus pode nos visitar para estabelecer conversas que talvez o barulho do dia nos impeça de ouvir. E se hoje, em meio à sua rotina, você está buscando respostas, talvez a chave esteja em silenciar o coração, entregar suas questões ao Senhor antes de dormir, e permitir que Ele fale no momento em que sua alma estiver mais receptiva. Muitas vezes, oramos pedindo direção, pedindo uma luz. Mas é durante o sono que essa luz pode vir em forma de imagens, palavras, sentimentos ou até mesmo de uma paz inexplicável. O sonho de Salomão não foi simbólico. Foi direto, claro, objetivo. Deus apareceu, perguntou, ouviu e respondeu. Assim como Ele fez com Salomão, pode fazer com você.
Talvez você tenha se deitado tantas vezes com a mente agitada, sem saber que o Senhor estava ali, presente, aguardando o momento certo para falar. Quantas vezes você já dormiu com um problema e acordou com uma resposta que parecia ter brotado do nada? Quantas vezes uma decisão se tornou clara no dia seguinte, como se uma voz suave tivesse organizado seus pensamentos durante a noite? Não subestime a forma como Deus age. Ele é soberano e escolhe os meios mais inesperados para alcançar aqueles que o buscam. Os sonhos não são apenas imagens aleatórias. Quando vêm do Espírito, eles são pontes entre o céu e a terra. Salomão entendeu isso e acordou com uma convicção: Deus havia falado com ele. Hoje, essa mesma possibilidade está diante de você. Antes de dormir, fale com Deus. Apresente suas dúvidas, seus medos, seus planos. E depois, silencie. Confie. Permita que ele fale. E se, durante a madrugada, você sentir que algo mais profundo está acontecendo, saiba, pode ser o Espírito do Senhor plantando sabedoria dentro de você. O que você tem pedido a Deus ultimamente? Já pensou que a resposta pode vir durante a noite, quando você menos espera? Os sonhos são janelas espirituais para aqueles que têm um coração disposto a ouvir. E você, como Salomão, pode acordar com mais do que pediu. Pode despertar com um propósito renovado e uma direção que transforma tudo ao redor. 3. O sonho de José, esposo de Maria, quando Deus protege e dirige no silêncio da noite. Entre os episódios mais delicados e misteriosos do Novo Testamento, encontramos a história de um homem justo, humilde, que estava prestes a tomar uma decisão difícil. José, o esposo de Maria, estava confuso, angustiado, sem saber o que fazer diante da descoberta da gravidez de sua noiva. Segundo a lei, ele teria o direito de se afastar dela, de romper o compromisso. E é exatamente nesse momento, quando a razão luta contra o coração, que Deus intervém de forma surpreendente. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, lemos que José, ao considerar secretamente deixar Maria para não envergonhá-la publicamente, adormeceu. E em sonho, um anjo do Senhor lhe apareceu dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Perceba, Deus não esperou que José tomasse uma decisão errada para depois corrigi-lo. Ele interveio no exato momento da dúvida. E fez isso não com uma voz audível ou uma manifestação visível, mas em um sonho. Esse detalhe nos ensina algo extraordinário. Quando estamos confusos, quando estamos prestes a decidir algo que pode mudar radicalmente o curso da nossa vida, Deus não se cala. Ele fala, Ele orienta, Ele mostra o caminho. E muitas vezes, escolhe o momento do nosso descanso, quando estamos livres da correria, da ansiedade, dos julgamentos alheios. Ele fala no silêncio da noite, para que nenhuma outra voz interfira na clareza da sua mensagem. José acordou daquele sonho e teve uma atitude rara, obedeceu imediatamente. Ele acolheu Maria, confiou no plano divino, e se tornou o guardião do Salvador do mundo. E isso aconteceu porque ele teve sensibilidade espiritual para reconhecer que aquele sonho não era comum. Era uma revelação de Deus. Quantas vezes nós, como José, nos vemos em encruzilhadas, entre o medo e a obediência, entre o julgamento humano e a confiança divina? Quantas vezes uma decisão parece impossível de tomar, e o coração está em conflito? É nesses momentos que o Senhor deseja nos alcançar, muitas vezes através dos sonhos, para realinhar os nossos passos e nos colocar de volta no centro da sua vontade. O que essa história nos mostra é que os sonhos não são apenas meios de comunicação, mas também instrumentos de proteção. José foi advertido mais de uma vez por Deus em sonhos. Depois do nascimento de Jesus, o anjo voltou a aparecer enquanto ele dormia, mandando fugir para o Egito, pois Herodes buscava matar o menino. E mais tarde, outro sonho lhe indicou o momento certo de voltar à sua terra. Deus guiou cada passo de José por meio dos sonhos. Ele não falou com trombetas, mas com silêncio e precisão. Talvez você esteja vivendo um dilema agora. Uma decisão importante. Um conflito que parece sem saída. E talvez você tenha orado, pedido uma resposta, mas ainda não se sentiu guiado. O que essa passagem te ensina é: continue orando, mas também esteja atento aos sonhos. Pode ser que Deus esteja usando o sono para falar, consolar, redirecionar. José não era profeta, nem sacerdote, nem rei. Era um carpinteiro, simples, trabalhador, mas com o coração atento. E Deus o escolheu para receber revelações importantíssimas.
Isso mostra que os sonhos espirituais não são reservados a pessoas especiais, mas a corações dispostos, humildes, sensíveis à voz do Senhor. Você já passou por uma situação assim? Já teve um sonho que mudou sua decisão, que trouxe paz em meio ao medo, que te protegeu de um caminho errado? Talvez você não tenha dado o devido valor na época, mas agora, olhando para trás, pode reconhecer que era Deus falando com você. Os sonhos de José nos mostram que o Senhor cuida, guia e guarda seus filhos. E que o sono, muitas vezes desprezado por nós como apenas um descanso, pode se tornar um altar de revelação divina. Prepare-se, porque o mesmo Deus que falou com ele ainda fala hoje. E talvez, esta noite, ele tenha algo a dizer a você também. 4. Quando Deus usa os sonhos para curar feridas da alma. Quantas vezes adormecemos com o coração machucado, carregando dentro de nós mágoas antigas, traumas não resolvidos, perdas que ainda doem. E quantas vezes, mesmo sem perceber, acordamos com o coração mais leve, como se algo tivesse sido curado durante o sono. Há momentos em que Deus, conhecendo profundamente as dores que nem conseguimos expressar em palavras, decide agir onde nenhum outro pode alcançar, no íntimo da alma, enquanto dormimos. Os sonhos, nesses casos, se tornam como bálsamos espirituais. Não vêm com ordens, nem com visões grandiosas, mas com cenas simples, às vezes até suaves, que falam diretamente às emoções. Pode ser a imagem de alguém que já partiu e que aparece sorrindo. Pode ser um reencontro, um abraço, uma frase dita em sonho que acalma uma dor silenciosa. Para o mundo, tudo isso pode parecer apenas um detalhe do inconsciente. Mas para Deus, é uma oportunidade de ministrar cura onde nenhuma palavra acordada conseguiria entrar. O Salmo 34, versículo 18, nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Essa proximidade divina se manifesta de muitas formas, e uma delas é no momento em que tudo silencia e a alma se abre, o sono profundo. É ali que o Espírito Santo pode tocar nas feridas escondidas, nos lugares mais sensíveis, e restaurar o que parecia impossível de ser restaurado. Talvez você já tenha tido um sonho no qual alguém que te feriu aparecia de forma inesperada, e naquele momento você sentia paz, compreensão, ou até mesmo perdão. Ou então, sonhou com você mesmo, vivendo uma situação de superação, como se Deus estivesse mostrando uma nova versão da sua vida, uma versão curada, liberta, em paz. Isso não é ilusão. É graça. É cuidado divino. Deus sabe que, muitas vezes, o nosso coração está tão carregado de dor que não conseguimos sequer orar. Choramos em silêncio, sofremos em segredo. Mas Ele, que tudo vê, encontra nos sonhos um caminho para restaurar. É como se, enquanto o corpo repousa, a alma fosse conduzida a um lugar onde o céu toca as feridas e diz: filho, filha, eu estou aqui. Eu vejo você. E eu curo você. Esses sonhos são diferentes. Eles não vêm com medo, confusão ou agitação. Eles chegam com uma paz que excede o entendimento, como descrito em Filipenses 4, versículo 7. São experiências que, mesmo que breves, permanecem conosco ao longo do dia, como se algo invisível tivesse sido transformado por dentro. É importante entender que a cura nem sempre acontece num único momento. Às vezes, é um processo, e os sonhos fazem parte dele. Deus vai tocando pouco a pouco, retirando as camadas de dor, acendendo luz onde antes havia sombras. E cada sonho que traz consolo é como uma palavra silenciosa de Deus dizendo: você não está só. Eu estou trabalhando dentro de você. Se você já teve um sonho assim, guarde-o como um tesouro. Escreva, ore sobre ele, reflita. E se ainda não viveu essa experiência, peça a Deus que fale com você durante a noite. Entregue suas feridas antes de dormir. Diga ao Senhor: Pai, entra onde eu não consigo entrar. Toca onde eu nem sei o que curar. E confie, porque Ele ouve. E Ele responde. Lembre-se, não é necessário ver anjos ou ouvir vozes. Às vezes, a cura chega em forma de um simples sorriso em sonho, um cenário de paz, ou uma lembrança restaurada. E quando isso acontecer, saiba, não foi apenas um sonho. Foi Deus, no mais profundo da noite, trabalhando para que o seu coração volte a bater com esperança. 5. Quando Deus usa os sonhos para dar respostas específicas às orações. Você já se ajoelhou diante de Deus pedindo uma resposta urgente? Já orou com o coração aflito, suplicando uma direção, uma saída, um sinal claro? Muitas vezes, clamamos durante o dia com intensidade, mas é durante a noite, no silêncio do sono,
que a resposta vem. E ela chega como uma cena inesperada, uma palavra em sonho, uma certeza inexplicável ao acordar. Isso acontece porque Deus escuta cada súplica sincera e, no tempo dele, responde da forma mais precisa possível. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Essa promessa não tem limite de horário. Não depende de templo, nem de rituais complexos. O Pai que escuta também fala, e frequentemente faz isso quando o coração está em repouso e a mente finalmente se cala. É nesse espaço sagrado que o Espírito Santo pode nos instruir com liberdade. Talvez você já tenha vivido isso. Num momento de dúvida, fez uma oração honesta antes de dormir. E durante a noite, sonhou com uma situação que te trouxe clareza. Acordou com uma sensação de paz. Sabia o que fazer, mesmo que o sonho tenha parecido simples. Isso não foi acaso. Foi Deus te respondendo com precisão. Os sonhos, nesse contexto, se tornam canais de revelação. São como cartas espirituais entregues diretamente à nossa alma, sem ruído, sem distração, sem interferência. E o mais impressionante é que Deus fala na linguagem de cada coração. Ele pode usar imagens conhecidas, pessoas familiares, lugares simbólicos ou até palavras escritas. Tudo para que você entenda, sem dúvidas, o que ele deseja dizer. Uma história inspiradora é a de uma mulher que enfrentava uma decisão delicada: mudar de cidade para cuidar da mãe doente ou aceitar uma proposta de emprego em outro estado. Ela orou pedindo que Deus falasse claramente. Naquela noite, sonhou com uma estrada iluminada e uma voz suave dizendo: estou diante de ti. Confia. Ao acordar, ela sabia qual era a escolha certa. Aquela resposta não veio de conselhos humanos, veio do céu, durante o sono. Mas como podemos ter certeza de que o sonho é mesmo uma resposta divina? Primeiro, a paz que ele gera. Quando vem de Deus, não traz confusão, nem ansiedade. Em segundo lugar, o alinhamento com os princípios da palavra. Deus jamais dirá algo em sonho que contraria as Escrituras. E por fim, a confirmação interior. Quando o Espírito fala, a alma reconhece. É essencial cultivar o hábito de orar antes de dormir, não apenas para agradecer, mas também para apresentar dúvidas, decisões, pedidos. Quando entregamos ao Senhor nossas perguntas e descansamos nele, mostramos confiança. E essa fé abre espaço para que ele nos responda da forma que julgar melhor. Também é importante estar atento ao acordar. Muitos perdem respostas valiosas porque ignoram o que sonharam ou esquecem rapidamente. Por isso, anote. Reflita. Pergunte a Deus: foi o Senhor quem falou comigo esta noite? E continue orando por discernimento. Se você está esperando por uma resposta, hoje é o dia de renovar a sua fé. Deus não está em silêncio. Ele apenas fala no tempo certo, muitas vezes, de forma mais discreta do que esperamos. E se ele escolher os seus sonhos como meio de comunicação, que seu coração esteja pronto para ouvir. Talvez a resposta que você tanto procura esteja vindo hoje. E talvez, ao dormir esta noite, você receba um sinal claro de que o Senhor está atento à sua oração. Confie. Deus responde. 6. Quando os sonhos se repetem, Deus está reforçando um chamado. Você já teve um sonho que se repetiu mais de uma vez? Talvez com os mesmos símbolos, as mesmas pessoas, ou uma sensação que insiste em voltar mesmo depois de dias, semanas ou até meses. Esses sonhos recorrentes não são acidentais. Quando uma mesma imagem ou cenário volta à sua mente enquanto você dorme, é como se o céu estivesse dizendo: não ignore isso, estou tentando te mostrar algo. A Bíblia nos dá uma chave poderosa para entender esse tipo de experiência. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15, está escrito: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não atenta para isso. Em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens. Essa passagem revela um princípio espiritual profundo. Deus insiste. Ele não desiste de nos alcançar. E quando precisamos de atenção redobrada, ele repete o que já tentou nos mostrar. Um sonho repetido é como uma trombeta espiritual. Pode ser um alerta, uma convocação, uma direção que está sendo ignorada. Imagine um pai chamando seu filho várias vezes para avisá-lo de um perigo. Deus age da mesma forma. Ele fala uma, duas, quantas vezes forem necessárias, até que despertemos para o que ele está nos comunicando. Mas nem sempre esses sonhos vêm com clareza imediata. Às vezes, eles causam inquietação, porque o Espírito está querendo que você pare, ore,
reflita e pergunte: Senhor, o que o Senhor está tentando me dizer? Pode ser uma decisão que você está adiando, um erro que precisa ser corrigido, ou até mesmo uma preparação para algo que está por vir. Há também sonhos repetidos que não causam angústia, mas sim esperança. Eles podem mostrar uma porta se abrindo, uma oportunidade sendo confirmada, uma nova fase se aproximando. Deus sabe como nos preparar. Ele reforça o que é importante. Se você sonhou mais de uma vez com o mesmo cenário, com uma mesma palavra, com uma mesma sensação de direção, não trate isso como algo banal. Uma jovem cristã contou que sonhava, desde a adolescência, com uma ponte sobre águas tranquilas. Sempre ela atravessava sozinha, mas sentia paz. Durante anos, o mesmo sonho se repetia. Até que, já adulta, precisou tomar uma decisão muito difícil que envolvia sair do país para uma missão de serviço. Em oração, pediu um sinal. E naquela noite, sonhou novamente com a ponte. Mas desta vez, havia uma voz que dizia: "Você já está pronta." A resposta estava no sonho que a acompanhava há anos. Era Deus guiando seu chamado, reforçando seu preparo. É importante entender, quando um sonho se repete, Deus está pedindo uma resposta. Não apenas compreensão, mas ação. Ele quer que você se mova, que saia da estagnação, que rompa com aquilo que tem te impedido de avançar. Pode ser perdão, reconciliação, mudança, decisão. O que não pode é ignorar o sinal. Então, o que fazer? Primeiro, ore. Pergunte diretamente ao Senhor: Pai, este sonho é teu? O que estás me revelando? Segundo, anote todos os detalhes. Até os menores símbolos podem carregar significados espirituais profundos. Terceiro, esteja disposto a obedecer. A revelação de Deus não é apenas informação, é convocação. Se você tem sonhado repetidamente com algo que mexe com seu interior, talvez esse seja o tempo de agir. Talvez Deus esteja te chamando para algo novo, para romper com o passado, ou para preparar seu coração para o que está prestes a acontecer. Sonhos que se repetem são lembretes do amor persistente de Deus. Ele insiste porque ama. Ele repete porque não quer que você se perca no meio do caminho. E se hoje você entende que Ele está falando com você, então pare, escute e responda com fé. 7. Quando os sonhos revelam o propósito de Deus para a sua vida. Há momentos na caminhada espiritual em que tudo parece confuso. As responsabilidades se acumulam, as decisões se tornam difíceis, e o coração se perde entre desejos e obrigações. Nessas horas, muitos se ajoelham e perguntam: Senhor, para que fui criado? Qual é o teu propósito para mim? E em sua sabedoria, Deus responde. Às vezes em oração, outras vezes pela palavra, e muitas vezes, de maneira suave e poderosa, através de sonhos. A Bíblia é repleta de histórias onde o propósito de alguém foi revelado durante o sono. Um dos exemplos mais emblemáticos é o do profeta Daniel. Ele não apenas interpretava sonhos, mas também recebia visões noturnas que lhe revelavam planos profundos de Deus para reis, nações e também para a sua própria missão. Em Daniel, capítulo 7, ele escreve: Tive uma visão durante a noite. E o que ele viu mudou completamente a forma como compreendia seu chamado. Esses momentos nos ensinam que o Senhor pode usar os sonhos para colocar diante de nós um espelho do futuro. Ele revela potenciais, desperta dons, planta no coração uma visão que talvez ainda esteja distante, mas que já começa a ser construída no mundo espiritual. Deus não brinca com revelações. Quando Ele mostra algo em sonho, é porque aquilo faz parte de um plano maior. Talvez você já tenha sonhado que estava pregando, ajudando outras pessoas, salvando vidas, cuidando de crianças, viajando por lugares que nunca conheceu. E ao acordar, pensou: foi só imaginação. Mas e se não foi? E se Deus estava apenas te mostrando quem você pode se tornar, o que Ele quer fazer através de você, e qual é o seu lugar neste mundo? Muitas pessoas ignoram esses sonhos porque ainda se veem pequenas, limitadas, imperfeitas. Mas Deus não escolhe os prontos. Ele prepara os escolhidos. E os sonhos são o primeiro passo desse preparo. São sementes espirituais plantadas na alma, que precisam ser regadas com fé, oração e obediência. Uma mulher certa vez compartilhou que, desde a juventude, sonhava frequentemente com hospitais, crianças e pessoas doentes. Durante anos achou que eram apenas sonhos estranhos. Até que, aos 32 anos, durante um momento de oração, sentiu um chamado para se dedicar ao cuidado de pessoas em sofrimento. Tornou-se voluntária, depois estudou enfermagem.
E só então compreendeu que os sonhos que a acompanhavam desde a adolescência eram Deus revelando, pouco a pouco, o propósito da sua vida. Não ignore o que o céu está tentando te mostrar. Os sonhos podem revelar talentos escondidos, ministérios adormecidos, direções de vida que sua mente consciente ainda não aceitou. E quanto mais você ora e se aproxima de Deus, mais os sonhos se alinham com a sua missão aqui na Terra. Se você tem sonhado com algo recorrente que toca seu coração, pergunte ao Senhor: Pai, isso vem de ti. Está me mostrando meu chamado. E esteja disposto a ouvir a resposta, mesmo que ela desafie sua zona de conforto. O propósito nem sempre é fácil, mas é sempre cheio de sentido, paz e direção. Os sonhos são um convite divino para que você desperte para quem realmente é em Deus. Não se trata apenas de visões noturnas, mas de revelações profundas que tocam sua identidade e destino. O Espírito Santo pode usar uma imagem, uma frase, um cenário para acender em você uma chama que estava adormecida. E se hoje você sente que está vivendo sem direção, talvez a resposta já tenha vindo há muito tempo, enquanto você dormia. Relembre, ore, reflita. E se perceber que Deus está te chamando para algo, não hesite. Aceite o chamado. O mundo precisa da sua resposta. 8. Quando os sonhos geram inquietação, Deus está convidando a mudança. Nem todos os sonhos que vêm de Deus trazem conforto imediato. Alguns, ao contrário, provocam inquietação. Você acorda com o coração acelerado, com uma sensação estranha, como se tivesse sido confrontado com algo que precisa ser enfrentado, mesmo sem saber exatamente o que. Esses sonhos incomodam não porque são negativos, mas porque revelam verdades que precisam ser vistas, atitudes que precisam ser mudadas, caminhos que precisam ser corrigidos. O salmista Davi, no Salmo 139, clama: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração é poderosa e perigosa, porque quem a faz com sinceridade está dizendo: Senhor, me mostra o que está escondido, mesmo que doa. Deus ouve, e muitas vezes responde em sonhos. Há situações em que carregamos mágoas, hábitos ocultos, pensamentos errados, decisões mal tomadas. E vamos acumulando tudo isso dentro de nós como quem empurra a poeira para debaixo do tapete. Mas o Espírito Santo conhece cada canto da alma, e, no tempo certo, nos visita em sonho para revelar o que precisa ser limpo. Ele não vem para acusar, mas para libertar. Não vem para condenar, mas para purificar. Talvez você já tenha sonhado com situações desconfortáveis, com cenas do passado, com confrontos, com perdas, com quedas. E ao acordar, ficou confuso, até assustado. Mas e se esse sonho foi, na verdade, um espelho espiritual? E se foi o próprio Deus dizendo: há algo aqui que você precisa entregar, algo que precisa ser transformado? Deus é amor, mas também é fogo purificador. Ele não nos deixa presos àquilo que nos adoece. E os sonhos de inquietação são parte desse processo de libertação. Eles vêm para chamar a consciência, para nos tirar da inércia, para acender luzes em áreas da nossa vida que estavam apagadas há muito tempo. Um homem contou que sonhava repetidamente com portas trancadas. Em todos os sonhos, tentava abrir, mas algo sempre o impedia. Em oração, Deus lhe revelou que havia feridas não curadas do passado que o impediam de avançar. Precisava liberar perdão. Precisava se reconciliar com pessoas e com decisões que havia tomado. A inquietação dos sonhos era a forma de Deus dizer: enquanto você não resolver o que está preso, novas portas não se abrirão. É por isso que não devemos ignorar esses sonhos. Eles são chamados à ação. Convites à maturidade espiritual. Deus, em sua misericórdia, nos mostra as áreas que precisam ser tratadas antes que elas nos destruam. E quando obedecemos, a paz volta, a visão se alinha, e o caminho se torna claro. Se você acordou de um sonho perturbador recentemente, não tenha medo. Vá para a presença de Deus e pergunte: Senhor, o que estás tentando me mostrar? Escreva, reflita, confronte-se. Às vezes, a resposta não vem de imediato, mas virá. E quando ela chegar, não endureça o coração. Obedeça, mude, confesse, libere, perdoe. Os sonhos de inquietação são presentes divinos. São provas do cuidado de Deus. Ele não nos deixa enganados por muito tempo. Ele nos ama demais para permitir que permaneçamos em prisões emocionais, espirituais ou morais. Quando Ele agita as águas do nosso interior durante o sono,
é porque quer nos conduzir para um lugar mais puro, mais leve, mais verdadeiro. E você, tem ignorado algum desses sinais? Tem acordado com o coração perturbado e empurrado a interpretação para depois? Talvez este seja o momento de voltar-se para Deus e dizer: fala, Senhor. O teu servo está ouvindo. Porque o que incomoda hoje pode ser a chave da libertação de amanhã. 9. Quando os sonhos antecipam o futuro, Deus está revelando o que está por vir. Você já teve um sonho que só começou a fazer sentido dias, semanas ou até meses depois? Já viveu uma situação real que parecia ter sido ensaiada em sonho? Muitas pessoas já passaram por essa experiência. E quando ela acontece, a sensação é de que algo maior está guiando os detalhes da vida, como se Deus tivesse permitido que você visse, em parte, um pedaço do caminho que ainda estava por vir. A Bíblia confirma que Deus pode, sim, revelar eventos futuros através dos sonhos. No livro de Gênesis, capítulo 41, o faraó do Egito sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Nenhum de seus sábios consegue interpretar o que aquilo significava. Mas José, servo de Deus, é chamado e, guiado pelo Espírito, revela o significado. Estavam por vir 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. A interpretação salvou não apenas o Egito, mas todas as nações ao redor, inclusive a própria família de José. Esses sonhos reveladores não são comuns, nem ocorrem com frequência. Mas quando vêm, não deixam dúvidas. Eles não trazem confusão, nem medo exagerado, mas despertam vigilância espiritual. São como lanternas acesas no escuro, antecipando o terreno que está adiante. E, ao mesmo tempo, são também convites para agir com sabedoria, com preparação e, acima de tudo, com confiança. Muitas vezes, esses sonhos parecem simples. Uma estrada desconhecida, um rosto que depois se repete na realidade, uma conversa, um ambiente, um cenário que você reconhece quando tudo acontece de verdade. E então você percebe, Deus te avisou. Ele te mostrou. Ele preparou você. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele é um Pai atento. Ele não deseja que andemos às cegas. Ele guia os seus filhos com amor. Em Amós 3, versículo 7, a palavra declara: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E se você é uma pessoa de oração, de intimidade com Ele, saiba, você também pode receber revelações que te ajudem a caminhar com mais discernimento e menos medo. Esses sonhos não devem ser vistos como adivinhações. Não se trata de curiosidade sobre o futuro. O propósito é sempre espiritual: proteger, preparar, instruir, fortalecer a fé. Deus não mostra para impressionar, mas para salvar. Ele não antecipa o futuro para gerar ansiedade, mas para gerar paz em meio ao desconhecido. Uma mulher, ao enfrentar uma fase de incertezas na carreira, sonhou repetidamente com uma porta que se abria em um lugar que ela nunca tinha visitado. No sonho, ela entrava com confiança, sentia-se em casa. Tempos depois, recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, e quando chegou lá, reconheceu o lugar do sonho. Aquela imagem havia sido um sinal, uma preparação, um presente divino. É por isso que é tão importante cultivar sensibilidade espiritual. Nem todo sonho terá esse tipo de significado, mas quando o Espírito Santo decide usar esse canal, você precisa estar pronto para reconhecer. Isso requer oração, leitura da palavra e disposição para obedecer. Talvez você já tenha vivido isso. Já tenha reconhecido em sua vida real algo que viu antes em sonho. Se sim, saiba, Deus está te guiando. Se ainda não aconteceu, esteja atento. Pode ser que Ele já esteja te mostrando algo e você ainda não percebeu. E se hoje você sente que está prestes a tomar uma decisão importante, ore antes de dormir. Entregue suas dúvidas ao Senhor. E se Ele quiser falar, que os teus sonhos estejam abertos como solo fértil, prontos para receber a semente da revelação. Deus não nos deixa no escuro. Ele antecipa, prepara, instrui. E quando escolhe falar através dos sonhos, é porque deseja que estejamos um passo mais perto da sua vontade. 10. Quando os sonhos trazem paz, Deus está consolando e fortalecendo sua alma. Há noites em que tudo o que precisamos é descanso. Mas nem o travesseiro parece aliviar o peso do coração. O corpo pode até adormecer, mas a alma permanece inquieta, afligida por preocupações, angústias e inseguranças. E é justamente nesses momentos que o Senhor, conhecendo a profundidade da nossa dor, se aproxima em silêncio. E nos visita em sonhos, não com respostas racionais ou grandes visões,
mas com algo ainda mais precioso, a paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa promessa não se limita às horas em que estamos acordados. Ela também se cumpre durante o sono. Há sonhos em que não ouvimos nenhuma palavra, não vemos nenhum símbolo claro, mas sentimos uma presença, uma leveza, uma tranquilidade tão profunda que ao despertar, sabemos que algo mudou dentro de nós. Essa paz, quando vem de Deus, não precisa de explicação. Ela simplesmente toma conta do nosso ser. Às vezes, nos sonhos, caminhamos por campos verdes, ouvimos uma música suave, vemos rostos sorrindo. Outras vezes, estamos em silêncio, mas sentimos uma força serena nos envolvendo. E quando acordamos, não temos todas as respostas, mas temos o essencial, a certeza de que Deus está conosco, que Ele nos vê e que cuida de cada detalhe. Há pessoas que viveram grandes momentos de cura emocional a partir de sonhos assim. Um homem que enfrentava profunda depressão relatou que, certa noite, sonhou que estava deitado aos pés de uma grande árvore, ouvindo o som da água correndo ao longe. Sentia o vento no rosto e uma presença invisível que lhe transmitia apenas uma frase: "Está tudo sob controle." Ao acordar, não conseguia explicar, mas pela primeira vez em meses, sentia paz. E foi esse sonho que marcou o início de sua recuperação espiritual. Outros sonham com pessoas queridas que já partiram, e nesses encontros oníricos, recebem consolo, perdão ou despedidas que nunca aconteceram em vida. Muitos desses sonhos não são fantasias, mas instrumentos que Deus utiliza para libertar corações que estavam presos à dor, à culpa ou à saudade. Quando vêm acompanhados de paz, de serenidade e de alívio, são como visitas divinas para restaurar o equilíbrio da alma. O Espírito Santo é chamado de Consolador. E nos sonhos, ele continua a exercer esse ministério. Ele nos consola sem palavras, nos fortalece sem exigências, nos abraça quando mais ninguém pode nos tocar. E tudo isso pode acontecer em uma única noite, em um único sonho, quando o coração está disposto a receber. Talvez você esteja enfrentando tempestades. Talvez esteja esgotado por dentro. E talvez tudo o que você tenha pedido a Deus seja um pouco de descanso para a alma. Hoje, saiba que Ele ouviu. E pode ser que, nesta noite, Ele mesmo venha visitar você enquanto dorme. Não para te dar um sermão, mas para te cobrir com paz. Uma paz que te fará acordar com forças renovadas, com coragem para recomeçar, com fé para enfrentar mais um dia. Não subestime o poder dos sonhos que trazem consolo. Eles são mais do que alívio passageiro. São sinais do cuidado permanente de Deus. São promessas vivas de que você não está sozinho, e de que, mesmo quando tudo desaba ao redor, ainda existe um lugar seguro onde o seu coração pode repousar. Se você já teve um sonho assim, guarde-o no coração como um presente do céu. E se ainda não teve, peça a Deus essa experiência. Ele é o Deus da paz, e deseja que você a sinta em cada parte do seu ser, mesmo quando seus olhos estão fechados. Conclusão: quando Deus visita os teus sonhos, a tua alma nunca mais dorme do mesmo jeito. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo muito especial. Você faz parte de um pequeno grupo de pessoas que realmente desejam ouvir a voz de Deus até o fim. E isso diz muito sobre o seu coração. Em um mundo onde tudo é corrido, onde muitos desistem nos primeiros minutos, você escolheu permanecer, ouvir, refletir. E isso não é apenas um mérito humano. É um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Neste vídeo, você descobriu que os sonhos não são apenas fenômenos psicológicos ou criações aleatórias da mente. Eles podem ser mensagens do alto, respostas às suas orações mais sinceras, sinais de um Deus que ainda fala, ainda cuida e ainda conduz. Viu como José foi guiado em meio ao sofrimento, como Salomão recebeu sabedoria dormindo, como José, esposo de Maria, foi instruído a proteger a Sagrada Família, e como Deus continua falando, consolando, curando e direcionando mesmo nas noites mais silenciosas da alma. Agora que você conhece esses sinais, sua responsabilidade também cresce. Porque não se trata apenas de saber que Deus fala nos sonhos. Trata-se de se preparar, orar, escutar, discernir e obedecer. A partir de hoje, todas as noites podem se tornar um terreno fértil onde o céu planta sementes invisíveis que brotarão no tempo certo. Por isso, quero te convidar a deixar nos comentários a frase: Senhor, eu estou pronto para ouvir tua voz até mesmo enquanto durmo. Essa frase é mais do que uma expressão.
É um compromisso espiritual. Quando você a escreve, você declara ao céu que está disponível, que está disposto a abrir os ouvidos da alma, que está atento às visitas silenciosas do espírito. E agora, com todo carinho, peço algo que pode parecer simples, mas que tem um impacto gigantesco. Se este vídeo falou ao seu coração, curta agora. Sim, essa ação ativa algo maior do que você imagina. O YouTube entende que esta mensagem é importante e começa a entregá-la para outras pessoas. Pessoas que talvez estejam perdidas, chorando, orando em silêncio, esperando que Deus as alcance. E você pode ser um instrumento disso. Se ainda não está inscrito no canal, quero te falar com toda a sinceridade, isso é mais do que um clique. É uma forma de você dizer sim para uma comunidade de fé, para um espaço onde a palavra de Deus é respeitada, pregada e vivida. Muitos não têm uma igreja perto. Muitos usam esse conteúdo como apoio espiritual, como alimento da alma. E ao se inscrever, você se torna parte disso. Parte de uma missão. Parte de uma resposta. Se já é inscrito, eu te agradeço. E quero que você se sinta orgulhoso por fazer parte desse ministério. Mas se ainda não está, reflita. Não seja apenas um visitante do sagrado. Torne-se participante. O Evangelho é compromisso. E esse canal é um campo fértil onde a palavra de Deus floresce em cada vídeo. Agora, antes de sair, respire fundo. Silencie. Deixe a música de fundo te envolver. Não pause o vídeo ainda. Permita-se alguns minutos de paz. Que essa paz alcance áreas da sua vida que nem você sabia que precisavam ser tocadas. Que essa presença suave do Espírito Santo te acompanhe agora, enquanto você termina de ouvir, e também enquanto dorme. Dedique esses minutos finais para agradecer. Não com muitas palavras, mas com o coração. Diga ao Senhor: obrigado por não me deixar sozinho. Obrigado por falar comigo até mesmo quando eu durmo. Obrigado porque a tua voz me alcança de maneiras que eu nunca imaginei. E lembre-se, talvez esta noite, Deus queira continuar o que começou neste vídeo. Talvez o céu esteja se preparando para visitar você em sonho. Prepare-se, porque quando Deus fala nos sonhos, o que Ele diz, ninguém pode apagar.
você.